Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais jovem disse ao seu pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. O pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais jovem ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que ele tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então ele procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali, com muita fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então ele saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena dele, do seu filho, correu e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho, que estava morto, reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho, ele estava no campo. Quando ele voltou, chegou perto da casa, ouviu a música, o barulho de dança. Então ele chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como escravo para o Senhor. Eu nunca desobedeci a nenhuma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, porque esse seu irmão estava morto e agora ele reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Essa é a parábola do filho perdido. E hoje eu queria compartilhar com vocês essa parábola. Antes disso, eu queria fazer um comentário com vocês. Quando eu tinha 14 anos, pode parecer faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. Eita, que susto, hein? Quando eu tinha 14 anos, eu fiquei meio... Eu tenho hiperfoco, assim, né? Então eu fiquei fissurado que eu queria ler a Bíblia toda. E aí eu li o Novo Testamento em 27 dias. O Novo Testamento tem 27 livros. Então eu fiz um propósito de ler um livro por dia. É lógico que eu calculei muito mal, eu não tinha muito conhecimento, e eu calculei muito mal. Por quê? Porque se você pega alguns livros do Novo Testamento, Atos, por exemplo, tem 27 capítulos, e Filemão tem 1. Então teve dias que eu passei o dia todo lendo um livro do Novo Testamento, e Filemão eu li em minutos, né? Então eu calculei mal o prazo, mas no fim das contas deu certo. Eu li o Novo Testamento todo como eu disse, em 27 dias.
Quando você começa a ler a Bíblia, é meio que um caminho sem volta, porque você quer conhecer melhor os textos, quer entender melhor o que está se passando. A maior parte das histórias tem uma distância temporal, uma distância cultural, social. Então, para nós, algumas coisas não fazem sentido. Por exemplo, nessa história, esse senhor idoso correu em direção ao seu filho. Na cultura deles, naquela época, uma pessoa idosa não costumava correr. Então, correr era uma vergonha. E esse pai correu para abraçar seu filho. Perceba que tem alguns detalhes na história que tem um distanciamento para nós. E aí, automaticamente, conforme você vai estudando a Bíblia, e aí você vai ouvindo pessoas, e essas pessoas falam de livros, e aí eu recebi algumas indicações de um escritor chamado Max Lucado. Ele é um escritor americano que morou no Brasil durante muito tempo. Ele vendeu, para vocês terem ideia, mais de 150 milhões de livros. Milhões. São diversas línguas, diversos livros traduzidos ao redor do mundo. Um dos livros que eu li é esse aqui, Ele Escolheu os Cravos. E eu li muito jovem. Eu não era pai, não era casado, eu era solteiro. E aí, recentemente, depois que eu me tornei pai, eu passei a ler novamente algumas coisas que eu já tinha lido já. E é muito interessante como nós mudamos completamente a nossa visão de mundo, a nossa percepção, conforme a nossa realidade muda. Então, quando a gente é solteiro e só tem a escola como atividade, é uma realidade que nós temos. Quando nós começamos a trabalhar, nossa vida muda completamente. E aí quando a gente começa um relacionamento, e aí quando a gente se casa, e quando nós temos um filho, percebe que tudo vai mudando. E aí eu li novamente esse livro, Ele Escolheu os Cravos. O subtítulo é O que Deus fez para ganhar o nosso coração. Qual foi o trabalho dele, o esforço dele para nos ganhar. E eu sei que vai ser um pouquinho longo, mas vai fazer muito sentido para aquilo que eu queria comunicar através dessa parábola. Então eu vou ler algumas páginas desse livro. É uma história muito legal. E aí eu peço a dedicação da atenção de vocês. É possível que a nossa mente viaje na história, mas eu peço que todo momento que você viajar, for para longe, você tenta voltar para a história, porque vai fazer muito sentido para aquilo que eu queria comunicar. O título do capítulo é Não Te Abandonarei, a promessa de Deus durante a caminhada. Os nomes está em inglês, né? Provavelmente eu entendo ser uma história verídica, então eu vou manter os nomes, eu vou ler exatamente o que está escrito aqui. Madeline, apenas 5 anos, subiu no colo do seu pai. Você já terminou de comer? Perguntou ele. Ela sorri, bate com a mãozinha na barriga, não cabe mais nada. Você já comeu a torta da sua avó? Um pedaço inteirinho, respondeu ela. Joey olhou para sua mãe, que estava do outro lado da mesa. Parece que você conseguiu alimentar todos nós. Não pense que conseguiremos fazer outra coisa essa noite além de ir para a cama. Comeu muito, né? Madeline colocou suas mãozinhas em cada lado do seu grande rosto. Ah, papai, é noite de Natal. Você disse que poderíamos dançar. Joey fingiu um lapso de memória. Ele disse: Eu disse? Eu não me lembro de ter dito qualquer coisa sobre dançar. Vovó sorriu, balançou a cabeça, começou a limpar a mesa. Mas papai, contestou a Madeline, sempre dançamos na noite de Natal. Só nós dois, lembra? Então ele deu um grande sorriso que mexeu até o seu grande bigode. É claro que eu me lembro, como poderia esquecer? Assim ele colocou-se de pé, tomou-a pela mão e por um momento, só um momento, sua esposa estava viva novamente. E os dois entravam em seu refúgio para passar a noite de Natal como tantas outras, dançando noite adentro. Eles teriam dançado pelo resto de suas vidas.
Então aconteceu a gravidez inesperada e as complicações. Madeleine sobreviveu, mas sua mãe não. E Joey, o açougueiro de Minnesota, foi obrigado a criar a sua Madeleine sozinho. Vamos, papai! Ela balançava a mão de seu pai. Vamos dançar antes que as pessoas comecem a chegar. Ela estava certa. Logo a campainha soaria, os parentes ocupariam os espaços livres e a noite estaria terminada. Mas por agora, havia somente o papai e a Madeleine. O amor de um pai para o seu filho possui uma força muito poderosa. Observe um casal com seu filho recém-nascido. O bebê não pode oferecer nada a seus pais. Absolutamente nada. Dinheiro, habilidade, palavra de sabedoria. Se ele tivesse bolsos, estariam vazios. Ver um bebê deitado em um berço é o mesmo que observar uma total impotência. E se não houvesse amor? Quaisquer que sejam as necessidades, mamãe e papai suprirão. Apenas olhe para o rosto do bebê enquanto ela o amamenta. Olhe para os olhos do pai enquanto ele acomoda a criança em seus braços. Tente falar mal do pequeno bebê. Se for ousado o suficiente, encontrará uma poderosa força, pois o amor de um pai ou de uma mãe é extraordinário. Jesus perguntou certa vez se nós, pecadores, temos tanto amor quanto mais Deus, o Pai Celestial, sem pecado, nos ama. Mas o que acontece quando o amor não é correspondido? O que acontece no coração do Pai quando o seu amor não é correspondido? A rebeldia chegou ao mundo de Joey de forma bizarra. Quando chegou a idade permitida para dirigir, Madeleine pensou ser adulta o suficiente para dirigir também a sua vida. E essa vida não incluía a vida do seu pai. Eu deveria ter percebido antes, diria Joey mais tarde. Ele não soube o que fazer. Ele não soube como lidar com o piercing no nariz, as camisetas apertadas, não compreendia as noitadas, as notas baixas e, acima de tudo, ele não sabia quando falar e quando se calar. Ela, por sua vez, já tinha tudo planejado. Sabia quando falar com o seu pai? Nunca. Quando ficar calada? Sempre. No entanto, esse comportamento era totalmente diferente com um rapaz desengonçado e tatuado da rua de baixo. E Joey, o pai, já sabia disso. De jeito nenhum ele iria permitir que sua filha passasse a noite de Natal com aquele sujeito. Você vai ficar conosco essa noite, mocinha. Vamos jantar na casa da sua avó, nós vamos comer a torta que ela sabe fazer. Vamos ficar em família na noite de Natal. Embora sentados à mesma mesa, eles pareciam estar em lados opostos da cidade. Madeleine brincava com a comida sem dizer uma palavra sequer. Vovó tentava conversar com Joey, mas ele não estava com vontade de falar. Parte dele estava furiosa, outra parte de coração partido. E o resto dele teria dado tudo para saber como falar com a garotinha que costumava sentar no seu colo. Logo chegaram os parentes, trazendo consigo um bom final para aquele silêncio horrível. À medida que o aposento se enchia de pessoas e barulho, Joey ficava de um lado e Madeleine, carrancuda, sentada de outro lado. Coloque uma música, Joey. Lembrou um dos seus irmãos. E assim ele fez, pensando que ela se sentiria honrada. Ele foi ao encontro da sua filha. Você dançaria com seu pai essa noite? Da forma como ela se zangou e virou, qualquer um pensaria que ele o havia insultado. Em frente de todos os familiares, ela abriu a porta da casa e saiu a pé.
deixando seu pai sozinho, muito solitário. De acordo com a Bíblia, temos feito o mesmo. Temos rejeitado o amor do nosso pai. Cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Isaías capítulo 53, versículo 6. Paulo piora ainda mais um pouco a nossa rebelião. Temos feito mais do que nos desviar, diz ele. Temos nos voltado contra. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos inimigos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Ele fala ainda mais rudemente no versículo 10, porque se nós, sendo inimigos de Deus, duras palavras, não acha? Um inimigo é um adversário, aquele que ofende, não por ignorância, mas intencionalmente. Isso nos descreve. Alguma vez já nos voltamos contra o nosso pai? Você alguma vez fez alguma coisa sabendo que Deus não queria que você fizesse? Feriu um dos seus filhos ou parte da criação? Apoiou ou aplaudiu o trabalho do seu adversário, o diabo? Deu as costas ao nosso Pai Celestial em público? Em caso afirmativo, não fez você então o papel de inimigo? Então, como Deus reage quando nós nos tornamos seus inimigos? Madeleine voltou naquela noite, mas não por muito tempo. Joey nunca a culpou por ter saído. Além do mais, como ela se sentia sendo a filha de um açougueiro. Em seus últimos dias juntos, ele tentou com todas as suas forças, fez o seu jantar favorito, ela não quis comer, convidou-a para ir ao cinema, ela permaneceu em seu quarto, comprou-lhe um vestido novo, ela nem sequer agradeceu. Então, naquela manhã de primavera, ele saiu cedo para trabalhar a fim de poder estar de volta antes que ela chegasse da escola. Este foi o dia em que ela não mais voltou para casa. Uma amiga disse ter visto Madeleine e seu namorado na estação de ônibus. As autoridades confirmaram a compra de uma passagem para Chicago, de onde ninguém mais a encontrou. A estrada mais notória do mundo é a Via Dolorosa. O caminho do sofrimento, de acordo com a tradição, essa foi a rota que Jesus fez do tribunal de Pilatos até o Calvário. O caminho é marcado por paradas usadas pelos cristãos para seus devocionais. Uma parada marca a passagem do veredicto de Pilatos. Outra parada, o momento em que Simão carregou a cruz, ajudou a Jesus. 2 paradas marcam o tropeço de Jesus, outra as palavras de Cristo. No total, existem nessa rota 14 paradas, cada uma lembrando os fatos da jornada final de Jesus. Seria essa rota precisa? Provavelmente não. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70 e depois também no ano 135 depois de Cristo, as ruas da cidade foram completamente destruídas. Como resultado, ninguém sabe exatamente o caminho feito por Jesus naquela sexta-feira. Mas nós sabemos exatamente onde ele iniciou seu caminho. Ele começou não no tribunal do Pilatos, mas nos átrios do céu. O Pai começou a sua jornada quando deixou sua casa à nossa procura, armado com nada mais do que a sua paixão de ganhar o nosso coração. Ele veio à busca. Seu desejo era singular, trazer seus filhos para casa. A Bíblia tem uma palavra para essa questão: reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5,19. A palavra grega para reconciliar significa retribuir algo de maneira diferente. A reconciliação inverte a rebelião, reacende a fria paixão. A reconciliação toca os ombros do inocente e o faz retornar a casa. O caminho da cruz nos ensina exatamente quão distantes o Senhor caminha para nos buscar.
O garoto desajeitado e tatuado tinha um primo. Ele trabalhava no turno da noite em uma loja de conveniência no sul de Houston. Por alguns trocados por mês, ele permitia que os fugitivos ficassem em seu apartamento durante a noite, mas eram obrigados a sair durante o dia. O que era ótimo para eles, pois tinham grandes planos. Ele seria mecânico e a Madeline só sabia que poderia conseguir um emprego em uma loja de departamentos. É claro que ele não sabia nada sobre carros e ela menos ainda sobre arrumar empregos. Mas não é assim que uma pessoa pensa quando está intoxicada pela liberdade. Após algumas semanas, o primo mudou de ideia. E no dia em que anunciou sua decisão, o namorado também anunciou a decisão dele. Madeline encontrou-se enfrentando a noite, sem lugar para dormir ou mão para segurar. Essa foi a primeira de muitas noites. Uma mulher no parque contou-lhe sobre um abrigo para mendigos próximo à ponte. Por alguns trocados ela conseguiria um prato de sopa e uma cama. Alguns trocados era tudo o que ela tinha. Ela usou sua mochila como travesseiro e a jaqueta como cobertor. Havia tanta arruaça que era impossível dormir naquele lugar. Madeline virou seu rosto para a parede e pela primeira vez em vários dias lembrou-se do rosto do seu pai, ao dar-lhe um beijo de boa noite. Mas quando seus olhos começaram a ficar marejados, ela recusou-se a chorar, empurrando as lembranças para o fundo do seu ser e determinando-se não mais pensar em sua casa. Ela tinha ido muito longe para voltar. Na manhã seguinte, a garota da cama ao lado mostrou-lhe a mão cheia de gorjetas que recebera por dançar em cima das mesas. Essa foi a última noite que dormi aqui, disse ela. Agora posso morar em outro lugar. Eles me disseram que estão procurando uma outra moça. Você deveria vir. Ela procurou em sua bolsa e tirou uma caixinha de fósforo. Esse aqui é o endereço da casa. O estômago da Madeline embrulhou só de pensar. Tudo o que ela fez foi murmurar. Eu vou pensar nesse assunto. Ela passou o resto da semana nas ruas à procura de trabalho. Ao final da semana, quando chegou o momento de pagar sua conta no abrigo, ela colocou a mão em seu bolso, tirou a caixa de fósforo. Era tudo o que sobrou para ela. Não vou ficar essa noite, disse ela ao sair pela porta do abrigo. A fome tem seus caminhos para amenizar as convicções. Orgulho e vergonha, você nunca diria que são irmãos. Eles parecem ser tão diferentes. O orgulho empinou seu peito. A vergonha pesa em sua cabeça. O orgulho ostenta, a vergonha esconde. O orgulho busca o reconhecimento e a vergonha busca ser evitada. Mas não se engane, as emoções possuem a mesma parentela e as emoções têm o mesmo impacto. Elas o afastam do seu pai. O orgulho diz, você é muito bom para ele. E a vergonha diz, você é muito ruim para ele. O orgulho o afasta e a vergonha te mantém afastado. Se o orgulho precede a queda, então a vergonha é o que impede de se levantar após a queda. Se Madeline sabia alguma coisa, era dançar. Seu pai havia ensinado muito bem a ela. Agora, homens da idade dele a assistiam. Ela não percebeu, nem pensou nisso. Madeline simplesmente fez seu trabalho e pegou seu dinheiro. Ela pôde nunca ter pensado sobre o assunto.
a não ser pelas cartas trazidas pelo primo. Todas endereçadas a ela, todas do seu pai. Seu antigo namorado deve ter fofocado sobre você. Elas chegam de 2 a 3 vezes por semana, reclamou o primo. Dê a ele o seu endereço. Ah, mas ela não podia fazer isso. Ele a encontraria. Ela tampouco pensava em abrir os envelopes, pois já sabia o seu conteúdo. Ele queria que ela voltasse para casa, mas se ele soubesse qual era o seu trabalho atual, ele não estaria escrevendo cartas. Parecia ser menos doloroso não tê-las. Assim pensou ela, não as leu naquela semana, nem na semana seguinte, quando seu primo trouxe mais. Tampouco na seguinte, quando tudo se repetiu, ela as guardava no armário da boate, organizadas de acordo com as datas em que foram postadas. Ela corria os dedos pelas bordas de todas as cartas, mas ela não tinha coragem de abrir nenhuma. Durante a maioria dos dias, Madeleine conseguia entorpecer suas emoções. Pensamentos de sua casa e pensamentos de vergonha caíam juntos no mesmo lugar em seu coração. Mas havia momentos em que seus pensamentos eram muito fortes para resistir, como no dia em que ela viu um vestido numa vitrine de uma loja, da mesma cor que o seu pai havia lhe dado. Um vestido muito simples para ela. Com muita relutância, ela o vestiu e ficou em frente ao espelho, ao lado do seu pai. Mas você está quase da minha altura, disse ele. Ela havia se esquivado ao seu toque. Notando sua face abatida, refletida na vitrine da loja, Madeleine percebeu que daria 1000 vestidos para sentir os braços do pai novamente. Ela saiu da loja e resolveu não passar mais por ali. No momento certo, as folhas caem e a temperatura baixa. O correio chegou, o primo reclamou e o estoque de cartas cresceu. Ainda assim, ela se recusou a mandar-lhe seu endereço, como também se recusou a ler as cartas. Então, alguns dias antes da noite de Natal, outra carta chegou. Mesmo tamanho, mesma cor, mas essa não tinha selo do correio. Não havia sido entregue pelo seu primo, havia sido colocada em sua penteadeira. Há alguns dias um homem grande passou por aqui e pediu que eu entregasse isso aqui a você. Explicou uma das outras dançarinas. Disse que você entenderia a mensagem. Ele esteve aqui? Perguntou ela ansiosa. A mulher levantou os ombros. Suponho que sim. Madeleine engoliu a seco, olhou para o envelope. Ela abriu e removeu o cartão. Eu sei onde você está. Lia-se. Sei o que você faz. Isso não muda o que eu sinto. O que eu disse nas outras cartas ainda é verdadeiro. Mas eu não sei o que você disse, declarou Madeleine. Ela pegou uma carta do topo da pilha e leu. Então a segunda, a terceira, a quarta carta, cada uma delas possuía a mesma frase. Cada sentença fazia a mesma pergunta. Em questão de segundos, o chão estava coberto de papel e o rosto em lágrimas. Após 1 hora, ela estava no ônibus. Eu tenho que chegar a tempo. Os parentes estavam começando a sair. Joey estava ajudando a vovó na cozinha, quando seu irmão o chamou do subitamente silencioso aposento. Joey, tem alguém aqui que quer vê-lo. Joey saiu da cozinha e parou. Em uma mão, Madeleine carregava uma mochila. Na outra, um cartão. Joey viu a pergunta em seus olhos.
A resposta é sim, disse ela ao seu pai. Se o convite ainda estiver de pé, a resposta é sim. Joey mal podia acreditar. Meu convite está de pé, sim. Então os dois dançaram novamente na noite de Natal. No chão, próximo à porta, havia uma carta com o nome de Madeline e a pergunta do seu pai. Filha, você viria para casa e dançaria novamente com seu papai na noite de Natal? Fim desse capítulo. Essa história eu li há alguns anos atrás e eu não era pai ainda, né? E aí, como eu passei a reler algumas coisas, e aí eu me lembrei dessa história, e ela faz total sentido para a parábola do filho pródigo. É uma história bem emocionante, né? Os títulos das parábolas não foram textos colocados pelos escritores. Foram textos colocados muito tempo depois. Então essa parábola é chamada de a parábola do filho perdido. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a parábola não fala mais do filho, fala mais do pai. As câmeras nessa história estão voltadas para o filho. Assistem o filho, veem o filho gastar todos os recursos. O filho, de forma desrespeitosa, diz a seu pai: eu quero a minha herança agora. Só que herança é uma coisa que recebe só quando o pai morre. Há uma mensagem sendo passada para o coração desse pai. Não é apenas dinheiro, tem mais coisa nessa história. Não é só rebeldia, não é um filho jovem que quer curtir a vida apenas. Tem uma mensagem de desprezo, de desonra sendo passada. Eu não quero conviver com o Senhor mais. Essa é a mensagem. É muito ofensivo para esse pai, mas ele ama tanto esse filho e ele atende o pedido do filho e ele divide os recursos e ele entrega esse valor ao seu filho. Como eu disse, as câmeras dessa história estão sobre o filho. Ninguém assiste, ninguém vê o pai. Ninguém vê o pai sentado na cama do filho, passando a mão no lençol, nas datas comemorativas, no aniversário do filho, o coração apertado na hora das refeições, porque normalmente o filho estava sentado à mesa. Normalmente os olhares nessa parábola estão nesse filho que está distante, está gastando recurso. A palavra pródigo, sua raiz é gastador. E esse filho gasta tudo. Gasta tudo o que o seu pai entregou para ele. Houve um momento de muita fome e aí ele vai trabalhar com porcos. O judeu não come carne de porco até hoje. E aí esse judeu vai trabalhar com um animal considerado por eles imundo. Ele sente tanta fome, mas tanta fome, que ele quer comer o alimento dos porcos. Os porcos caipira de hoje em dia são tratados com o resto de alimentos, né? A gente chama de lavagem. Lá em Minas é lavagem também que se diz, Na história, na cultura, não era tratado com resto de alimento, até porque era um período de fome, não tinha resto de alimento. Eles eram tratados com uma fruta natural daquele local chamado alfarroba. Essa fruta não era um alimento humano, era um alimento justamente para os animais. Não era saboroso e ele tinha vontade de comer aquele alimento. E aí tem uma frase que me chama a atenção, que a Bíblia diz: caindo em si. Caiu em si. A história da Madeline traça um paralelo entre dois sentimentos: orgulho e vergonha. O orgulho faz as pessoas caírem e a vergonha mantém as pessoas caídas. Existem alguns indícios no coração das pessoas que mantêm as pessoas afastadas de Deus. Pode ser por orgulho, não preciso, não quero,
me dou bem sozinho com os meus sentimentos, sei cuidar de mim, ou pode ser vergonha. O que vão pensar de mim? Qual será o comentário das outras pessoas? Nessa história, um dos irmãos rejeita o irmão que voltou, mas não o pai. O pai não rejeitou. E aí, o que é interessante é que os comportamentos são um reflexo de algumas coisas, mas não é o verdadeiro problema. Olhar para a rebeldia desse filho, parece que esse é o real problema, mas tem mais coisa no interior do coração. É interessante que casamentos não terminam da noite para o dia. As pessoas não deixam de ir na igreja da noite para o dia, na verdade já estão afastadas há mais tempo. O afastamento inicial é do coração. Primeiro se afasta o coração. Aquele jovem, quando chegou e teve coragem de dizer para o seu pai: eu quero viver em outro país distante de você, então primeiro já tinha acontecido um afastamento emocional. E aí é o que acontece no coração de muitas pessoas. As pessoas deixam de se relacionar com Deus. O esforço de Deus, o que esse livro, Ele Escolheu os Cravos, quer dizer, é que Deus pagou um preço altíssimo para ter um relacionamento conosco. Ele tem essa intenção de falar conosco. Em João 14 diz: eu vou preparar lugar para vocês na casa do Pai, tem um monte de morada, mas eu vou voltar para que aonde eu estiver vocês estejam comigo. Qual é a intenção de Jesus? Todo o custo que Ele pagou, o que Ele quer transmitir? Que Ele quer um relacionamento. E as pessoas estão atentas a outras demandas. Esse filho, as atitudes dele falam muito a respeito dele. Ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, não porque o meu pai me ama. Eu vou voltar para a casa do meu pai porque na casa do meu pai tem comida. E porque os trabalhadores na casa do meu pai são tratados melhor do que eu estou sendo tratado aqui. Eu vou ser só um empregado. Perceba que ele está tão entorpecido pelo afastamento de seu pai, que ele não sabe quem é seu pai. O pai desse filho perdido não tem nada a ver com o sentimento dele. E muitas vezes nós estamos tão entorpecidos pelos nossos pecados e tão entorpecidos pelas nossas decisões, pela nossa liberdade, que nós temos uma visão completamente deturpada de quem é Deus, do que Ele quer de nós. O filho disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou ser um funcionário. Mas o pai não quer isso. Eu vou voltar para a casa do meu pai porque lá tem comida e eu estou passando fome. Perceba que a visão desse filho está embaçada para voltar, mas ele tem uma sábia decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. Como ele estava alimentando porcos, e se uma pessoa não tem o que comer, provavelmente ele não tem nem como tomar banho. Ele vem de longe, e aí tem uma questão importante aqui. Imagina uma fazenda, um senhor de idade sentado na varanda, na sacada ali da sede da fazenda. Normalmente ficava em pontos mais elevados, conseguia ter uma visão ampla da fazenda. E aí ele vê uma pessoa se aproximando, mal vestida, mal cheirosa, barbudo, cabeludo, diferente, mas o jeito de andar ele conheceu. Tinha um aspecto diferente visualmente, mas tinha alguma coisa que aquele pai olhou e aí ele falou: é meu filho. E aí, não sei se a palavra adequada é instinto, não sei se é por instinto, mas às vezes eu vou buscar meus filhos na creche e eu ouço crianças chorando e eu consigo identificar, eu sei que não são meus filhos. E aí eu ouço um choro e eu falo: é do João, é do José. Às vezes dormindo à noite, e ouço alguém chorando, alguém reclamando, resmungando, eu já sei qual dos dois está falando. Um pai conhece o seu filho. Esse senhor de idade, mesmo na sua cultura sendo vergonhoso correr, ele não se importa com isso.
E ele corre em direção ao seu filho. E aí vem um ponto muito importante da graça. Antes do banho, antes da dignidade, vem um abraço muito gostoso e um beijo naquele pescoço sujo e mal cheiroso. Antes do banho, antes de vestir melhor aquele filho, vem um abraço daquele pai, sem se importar com as condições dele. Não importa. E aí ele vai e dá um abraço, apertado, e aí o filho começa com aquele monte de justificativa. Pai, eu tô voltando agora, mas eu vou ser seu escravo, eu vou trabalhar. Ele não conhece o pai dele. Ele não tem ideia de quem é essa pessoa, de quão bondoso. E a Bíblia diz que o pai, olhando para ele, sentiu pena, misericórdia dele. O pai manda imediatamente ele tomar um banho e coloca o anel de família, já deixando claro: você é meu filho, não deixou de ser meu filho, mas está distante, passou uma mensagem de desonra para o pai. E aí ele: pai, eu pequei contra o céu, contra Deus e contra o Senhor. Todo pecado desonra a Deus. Todo pecado. Mas se eu for agressivo com uma pessoa, eu estou pecando contra Deus? Sim. Sim, porque desrespeita os princípios de Deus. Então todo pecado desonra a Deus, todo, sem exceção. O pai o recebe de volta e manda matar um boi cevado, gordo. Normalmente esse animal ficava em confinamento, porque os animais que caminham muito em morros, às vezes produzem muito músculo, e a carne não fica tão saborosa quanto a carne de um animal confinado, cevado, gordurosa, A gordura tem muito sabor. Ele manda matar um animal muito especial e ele faz uma festona. Chama todo mundo e ele fala: alegrem-se comigo, porque o meu filho que estava morto tornou a vida. E o que eu tinha perdido, eu encontrei. E aí, o irmão que ficou ali trabalhando, ele fala assim: eu trabalhei como escravo para o Senhor. Que triste essa história, porque nenhum dos dois filhos conhece o seu pai. Nenhum dos dois. E o outro também tem uma visão conturbada em relação ao seu pai. Pai, eu estou aqui todo o tempo, o senhor nunca matou um bezerro. E o pai fala: tudo que é meu aqui é seu, filho. É tudo seu. O dia que você quisesse fazer um churrasco, fazer um banquete, é tudo seu, pertence a você. Então, o que eu vejo é que, ao mesmo tempo que existem pessoas que se afastam, existem pessoas que estão dentro afastadas. Estão na casa do pai, mas o fato de estar na casa do pai não quer dizer que tem um relacionamento com o pai. Relacionamento é falar com ele, tentar essa aproximação que Deus está todo o tempo querendo. E aí, ele já fez todo o trabalho, e aí cabe a nós cair em si e olhar para a nossa situação atual e perceber o quão mal vestidos estamos perante Deus, o quão mal cheirosos estamos perante Deus por causa dos nossos pecados, e tomar essa decisão: eu vou voltar para o meu pai. Mas tem vergonha, tem orgulho, tem um monte de emoção, igualzinho da Madeline. O meu pai me julgaria se ele soubesse que eu estava dançando na noite, se ele soubesse que eu estava dançando para outros homens numa boate. E o pai fez um convite inúmeras vezes de que ele queria ter esse relacionamento com a sua filha. E aí eu encerro essa palavra dizendo exatamente isso. O desejo do nosso Deus, do nosso Pai, é ter esse tipo de relacionamento conosco, com todos nós. Não é exclusividade de alguns, não, é você, especificamente você. Ele conhece o seu nome, sua história, e ele está todo o tempo mandando cartas. E aí, eu estou pregando e aí de repente você está puxando na sua memória: é verdade. Um dia eu ouvi um louvor, meu coração queimou, é verdade. Um dia eu ouvi uma palavra, é verdade. Um dia alguém orou, é verdade. E aí, essa sede que sentimos, essa saudade inexplicável que a gente sente, às vezes essa insatisfação, e a gente acha: não, eu tenho que comer um chocolate, tenho que tomar um sorvete, tenho que comer uma pizza, e às vezes a gente come uma pizza inteira e nada satisfaz.
nada responde. Já viu aqueles brinquedos que acho que é para ver a inteligência de alguns seres, e aí tem um triângulo para encaixar um triângulo, um quadrado para encaixar um quadrado, um círculo para ser encaixado num círculo, e aí tem um espaço em nosso coração que só cabe Jesus. E a gente é entorpecido com outras opções mundanas para tentar encaixar, mas nunca é satisfeito. A Madeline tentou encaixar outras coisas e não rolou. O filho dessa história tentou encaixar um monte de coisa e não rolou, não aconteceu. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: o que é que você está tentando colocar aí no lugar que pertence a Jesus? Com o que você está tentando se entorpecer, se esconder? Você não quer ter esse tipo de conversa com seu pai, não quer se abrir, não quer voltar mal cheiroso, você não quer enfrentar julgamentos. O que é que você está tentando esconder? Amém? Vamos fechar nossos olhos, curva a sua cabeça. O maior presente da graça não é a casa e nem a comida. O maior presente da graça é o Pai. Esse é o maior presente. Estar de volta na presença do Pai. Jesus, eu te agradeço por essas histórias e eu te agradeço pela nossa história. O Senhor correu, se esforçou, e é um amor ousado, inexplicável, extraordinário, que deixa 99 para ir em busca de um. E o Senhor está todo o tempo querendo chamar a nossa atenção, nos mandando carta, nos atraindo. Jesus, eu quero voltar para a tua casa, voltar aos seus pés, estar contigo. Esse é o desejo do meu coração. Eu fui criado para isso. Fui formado para isso, para estar junto de ti, para ter esse relacionamento. Me perdoe, porque muitas vezes eu te desonrei. Muitas vezes a mensagem que eu passei é que eu preferia que o Senhor estivesse morto. Eu quis viver distante de ti. Me perdoa por isso, Senhor, e eu quero muito estar junto de ti, Pai. Poder receber esse abraço. E o Senhor não se importou com o julgamento de outras pessoas, incorrer. Não, o Senhor não se importa com isso. O Senhor quer a nossa presença. Enquanto, Senhor, quando eu voltei, eu estava de olho na comida, num prato cheio de sopa quente, de repente numa noite fria, e o Senhor queria muito a minha presença, Pai. Quantas vezes, ainda hoje, eu estou só olhando para casa, para os empregados que comem bem, que ganham bem, quando na verdade eu deveria estar de olho no dono da casa. E essa é a questão mais extraordinária da graça. O mais legal do céu não são as ruas nem as casas. O mais legal do céu é que nós vamos passar a eternidade ao lado de Jesus. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso e isso é o maior presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amigos?